Quinta-feira, dia 29 de agosto, o jornal Anhanguera está entrando no ar com imagens de câmeras de segurança de um ônibus em Valparaíso. Bandidos armados entraram no coletivo durante a tarde, ameaçaram o cobrador, levaram o dinheiro do caixa e assaltaram os passageiros. Daqui a pouco eu conto os detalhes desse crime. Para falar sobre a violência na região, a gente recebe hoje no estúdio o comandante da Polícia Militar de Valparaíso. O sarampo tem preocupado a população do estado. 3 casos já foram confirmados, um deles em Alto Paraíso, que tem feito muita gente procurar a vacina contra a doença. Em Lusiânia, tem praça esquecida pelo poder público. No setor Fumal, o que a gente vê são brinquedos quebrados e enferrujados. E você vai conhecer ainda uma equipe de basquete de cadeirantes. Os jogadores estão precisando de apoio para continuar competindo. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal Anhanguera, primeira edição. Olá, uma ótima tarde para você. Obrigado pela sua companhia. Nós abrimos a edição de hoje com um caso que assustou passageiros de um ônibus em Valparaíso. Foram momentos de pânico. 4 homens armados com revólveres e facas invadiram o coletivo na tarde de ontem, em plena luz do dia. Eles ameaçaram o cobrador, levaram todo o dinheiro do caixa e objetos dos passageiros, como telefones celulares e dinheiros. Essas imagens são das câmeras instaladas dentro do ônibus. Os suspeitos estavam com os rostos cobertos com máscaras feitas com camisetas e agiram, com total violência, segundo os passageiros. Notem que o motorista é agredido por um suspeito mascarado que estava do lado de fora do ônibus e um comparsa o ameaçava com a arma. Os bandidos fugiram e ainda não foram identificados. E ainda hoje nós vamos falar sobre esse assunto com o comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar em Valparaíso, o tenente-coronel Samuel Arthur. Bom, em Novo Gama, a polícia prendeu um homem apontado como integrante de uma quadrilha que roubava carros na região. Segundo a polícia, o homem que não teve a identidade divulgada foi preso depois de 2 meses de investigações. Na casa dele, os agentes encontraram 2 carros roubados, celulares, munição e porções de maconha. Ele foi levado para a delegacia de Novo Gama e deve responder por roubo, receptação, posse ilegal de munição e tráfico de drogas. Com essa prisão, a polícia tenta desmantelar uma das principais quadrilhas de roubo de veículos que atua em Goiás e no Distrito Federal. E um outro homem suspeito de fazer parte de uma facção criminosa, também em Novo Gama, foi preso ontem. Vitor Hugo Esteves Foggia, de 29 anos, já era procurado pela Justiça. Ele tinha sido condenado por homicídio e é apontado pela polícia como um dos líderes de uma facção criminosa que atua nos presídios do Brasil. Ele estava foragido desde 2016. Ele foi levado para a delegacia e está à disposição da Justiça. Em Goiânia, a guerra pelo controle do tráfico de drogas tem assustado os moradores. Na terça-feira, um prédio foi cenário de um confronto. O bandido que foi morto alugava um apartamento e era foragido da Justiça. A polícia fazia uma ronda por essas ruas no setor Bueno. Desconfiou deste veículo. Segundo a Rotan, Guilherme Mael, o homem que estava no carro, é integrante de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. A missão dele era matar um rival de uma outra facção. Ficou bem claro que é briga por disputa de tráfico. A Rotan descobriu o endereço onde Guilherme iria matar o outro bandido. Os policiais então foram para o local e invadiram o prédio. Onivaldo Rodrigues da Mota, integrante de uma facção de São Paulo, foi morto. Ele estava em posse portando 2 pistolas, uma 9mm e uma .40, atentou contra a vida dos policiais de Rotan, houve o revide. Os moradores do prédio não sabiam o que estava ocorrendo. Assustados, eles saíram dos apartamentos. Eu fiquei um pouco chocada e um pouco com medo, porque a gente mora em apartamento tentando ter uma segurança a mais e no final das contas acaba que a gente não se sente protegido em lugar nenhum. Quem atua no combate ao crime organizado aqui em Goiás
afirma que nos últimos anos as facções criminosas se espalharam por quase todos os municípios goianos. Os moradores de cidades grandes, como é o caso de Goiânia, ou aqueles que vivem em cidades de médio porte, estão assustados com a violência provocada pela guerra entre os traficantes. Goianésia, na região central do estado, é uma delas. Nós tivemos em 2 semanas 4 homicídios, sendo que em épocas anteriores 9 homicídios eram registrados durante todo o ano. Isso mostra, inclusive, falha, amadorismo no trato prisional, pois a maioria dessas mortes são encomendadas dentro das unidades prisionais. A polícia tem feito operações para tentar sufocar as organizações criminosas. Semana passada, 41 pessoas foram presas, todas de uma mesma facção criminosa, que agia em 13 cidades goianas. Tinha droga escondida até no interruptor da sala. Mais droga. No começo do mês, outras 7 pessoas foram presas. A quadrilha mandava cocaína para o exterior. O grupo tinha carros de luxo, helicóptero e até um jatinho. Os faccionados no estado de Goiás têm ampliado seu espaço de atuação somente com investimento maciço no serviço de inteligência policial e, sobretudo, no controle da movimentação financeira dessas organizações, é que o enfrentamento será bem sucedido. Guilherme Mael Bittencourt Ribeiro foi solto ontem, depois de passar por uma audiência de custódia. Nós não conseguimos contato com a defesa dele. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária disse que tem investido na segurança dos presídios e que os bloqueadores não geravam o resultado esperado e custavam muito caro para o Estado. A DGAP reforçou que tem investido na segurança e intensificado a revista nos presídios. A Secretaria de Segurança Pública disse que tem combatido todos os tipos de crimes, principalmente aqueles ligados a facções criminosas. Disse que uma prova disso é que neste ano 130 quadrilhas foram alvos de operações. E uma mulher foi presa após esfaquear a própria irmã na madrugada de hoje durante uma briga no setor Coimbra, em Águas Lindas de Goiás. Segundo a polícia, as duas consumiram bebidas alcoólicas e começaram uma briga. Uma delas foi ferida gravemente com um canivete e foi levada para o Hospital Bom Jesus, em Águas Lindas de Goiás. Depois de esfaquear a irmã, a suspeita tentou fugir, mas foi localizada pela Polícia Militar e levada para a delegacia, onde foi autuada por tentativa de homicídio. E uma mulher de 25 anos foi presa aqui em Lusiânia, suspeita de participar de um homicídio. Segundo a polícia, Mariana Martins Duarte teria participado do assassinato de Marlon Santos Oliveira. O crime aconteceu em 2017 na casa da suspeita, depois de uma festa. De acordo com as investigações, Mariana entregou a faca usada no crime a um adolescente que esfaqueou Marlon. Ainda de acordo com a polícia, ela teria ajudado o menor a queimar e esconder o corpo da vítima. Mariana deve responder por homicídio e ocultação de cadáver. E a seguir nós vamos falar do caso do assalto ao ônibus em Valparaíso. 4 armados invadiram o coletivo e roubaram o caixa e os passageiros. Hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Você vai ver que aqui no estado tem um programa para ajudar o fumante a largar o vício. E você pode participar do Jornal Anhanguera, primeira edição. Envie seus vídeos e sugestões de reportagens para o nosso WhatsApp no número 984424000. Nós voltamos logo depois dos comerciais. Jornal Anhanguera de volta, e a procura pela vacina contra o sarampo tem sido grande nas unidades de saúde de Goiás. O estado teve a confirmação de 3 casos da doença, 2 deles em Goiânia e 1 em Alto Paraíso. Seu Orlanilson levou Laurinha, de 1 ano, para se prevenir contra o sarampo nesta unidade de saúde de Lusiânia. Ele também se vacinou. Aproveitei para ver meu cartão e vi que estava atrasado e vou tomar 3 vacinas que estão atrasadas. O Ministério da Saúde mudou a idade mínima de vacinação. Passou de 1 ano para 6 meses de idade.
Por isso, Ana Sofia já se enquadra na campanha. É muito importante, temos sim que cuidar da saúde dos nossos bebês. Em Jataí, a imunização também foi intensificada. A partir desse momento que a gente recebeu a notificação, né, crianças a partir de 6 meses de idade até 12 meses, né, podem estar vacinando, independente se vão se deslocar para alguma região com surto ativo ou não, tá? Em Goiânia, o número de doses da tríplice viral aplicadas saltou de 3.000 em julho para 8.000 em agosto. Aqui na capital, existem 2 casos confirmados da doença. Um homem de 45 anos e o filho recém-nascido, que já se recuperam. Isso só nos confirma o quanto o sarampo é contagioso, né? E a gente vem falando muito isso. Por isso a importância da vacinação e das medidas que a gente fala de precaução. Lavar bem as mãos, evitar locais com grandes aglomerações, né? Primeiro vacinar e essas outras medidas com certeza elas ajudam. Um terceiro caso também foi confirmado no estado, em Alto Paraíso. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a pessoa se infectou em São Paulo e percebeu os sintomas da doença em Santa Catarina, onde passou todo o período de transmissão. De acordo com o calendário do Ministério da Saúde, as pessoas devem se proteger contra o sarampo a partir dos 6 meses de vida até os 29 anos de idade. Nessa época, são 2 doses. Para quem tem de 30 a 49 anos, o recomendável é tomar 1 dose da vacina tríplice viral. Ela está disponível em várias unidades básicas de saúde do estado. E agora um descaso do poder público com os moradores do setor Fumal em Lusiânia. A única praça do bairro que deveria ser o lazer de crianças e adultos está abandonada. Os brinquedos estão quebrados e enferrujados. Você sabia que o poder público tem a obrigação de garantir o bem-estar da sua população? É o que diz a Constituição Federal, artigo 182. Ou seja, a construção de praças faz parte desse plano para que a população tenha o direito de lazer. Elas até são construídas. O problema é que são esquecidas. Falta manutenção. Essa é a praça do setor Fumal aqui em Lusiânia. Segundo a população, ela existe há mais ou menos 10 anos. E por aqui está faltando cuidado da prefeitura e de quem frequenta também. Tem entulho sendo jogado aqui. Várias partes do piso estão quebradas. Esses lugares que estão estragados, eu acho que a prefeitura deveria consertar, né? Porque se de repente o idoso cai e quebra uma perna, um braço, alguma coisa, né? Aí já é mais um gasto para a saúde, né? E se essas árvores existem, é porque o Edmar plantou há 8 anos. Até hoje ele faz a parte dele, mas cuidar sozinho de tudo isso é difícil. Plantaram uns poucos de árvore agora, mas não molha, entendeu? O parque todo quebrado, ninguém cuida aí. Correndo grande risco aí das crianças, né? Brincando no parque, quebrado, tudo, né? É cavalo solto, comendo as árvores. Esse é o parquinho da praça. É a única opção de lazer das crianças do setor Fumal. Quer dizer, era a única opção, porque todos os brinquedos aqui estão com algum problema. Alguns já nem funcionam mais. Ou seja, toda essa estrutura que você está vendo está se acabando com o tempo. Tem cabo de aço e pregos expostos, banquinhos sem assentos e a madeira está apodrecendo. A gente podia até trazer as crianças para brincar, mas a gente nem traz, porque está muito feio, horrível, não... é perigoso machucar aí, né? Bom, gente, nós entramos em contato com a prefeitura e até agora nós não tivemos resposta, mas até o fechamento dessa edição, claro, a gente aguarda aí algum posicionamento da prefeitura. Hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Quem fuma sabe o quanto é difícil parar, né? Aqui no estado tem um programa para ajudar o fumante que está em 185 cidades. Mais de 2.700 pessoas fazem tratamento e quase metade não consegue abandonar o cigarro. É daquelas coisas que tá todo mundo cansado de saber. O cigarro mata, e não é pouco. No Brasil, a gente tem mais de 156 mil mortes por ano decorrentes do tabagismo. É como se a população de 2 Caldas Novas deixasse de existir todo ano. Problema seríssimo que pro Alex, que fuma há 1 década, começou como... uma brincadeira. Uma brincadeira? Brincadeira. Como é que foi? Achava bonito os outros fumar
comecei a fumar. Hoje ele acha feio. Pena que só isso não basta para vencer o vício. Já tentou parar, né? Já, não, eu parei 6 meses. Aí com a correria, o dia a dia, o estresse começa a chegar, bater na porta, tu volta. E não é por falta de informação. Os riscos do cigarro são conhecidos por todo mundo. Tanto que ele é um produto obrigado a estampar no próprio rótulo o aviso: não me use que eu posso te matar. Mesmo assim, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 20 milhões de brasileiros continuam fumando. Em Goiás, o programa de atendimento ao fumante funciona em 185 das 246 cidades do estado. Mais de 2.700 pessoas estão em tratamento e quase metade delas consegue abandonar o cigarro, depois de receber a ajuda certa. Com o apoio de profissionais, com o apoio dos próprios participantes dos grupos, essa troca de experiências, se compartilhar dessas dificuldades, tudo isso possibilita mais ainda as chances de parar de fumar. O seu Valdemar conseguiu, depois de entrar num grupo de apoio em Rio Verde e começar a usar esses adesivos de nicotina. Ainda bem, porque o corpo de 76 anos já não dava outra alternativa. Eu estava sofrendo tonteira 4, 5 vezes por dia. E eu levantava da cama, levantava e tinha que segurar, para não cair. Cair agora, nem pensar. E eu não quero morrer, ainda quero muito tempo ainda. Bom, gente, no início dessa edição nós mostramos aqui um assalto que aconteceu em um ônibus em Valparaíso. A gente está vendo aí as imagens novamente registradas por câmeras de segurança. O que chama a atenção é a ousadia dos bandidos armados, o que deixa os moradores inseguros. E para falar com a gente sobre essa insegurança, eu recebo hoje aqui no estúdio o comandante da Polícia Militar de Valparaíso, Tenente Coronel Samuel Arthur. Tenente, muito obrigada por receber o nosso convite, estar aqui participando com a gente. E a gente sabe, né, Tenente, que essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de crime, né? E também não importa o horário, né? Seja de manhã, à tarde, pela noite. Como que a polícia, né, está reforçando o policiamento? Boa tarde a todos. Na verdade, esse foi o primeiro episódio esse ano. Nós tivemos informações de um dado, de uma ação semelhante a esta do ano passado, e agora somente no final de agosto nós tivemos esta ação criminosa que realmente foi traumática para aquela comunidade, principalmente para quem estava utilizando aquele transporte coletivo. Existe um patrulhamento da Polícia Militar, né? Existe uma intensificação das nossas ações, inclusive com uma operação muito exitosa, que é a Operação Embarque Seguro, que foi reativada agora com a nossa assunção aqui ao batalhão e fez com que esses índices realmente diminuíssem bastante. Tanto é que houve somente esse caso até agora, durante esse ano todo. Agora, em relação do local onde aconteceu esse tipo de crime, Coronel, como que é em relação à segurança lá? A cidade de Valparaíso muito recente, muito nova, tem 24 anos, então está em plena expansão e alguns serviços ainda não chegaram em toda a sua circunscrição. Então, nós temos intensificado as ações naquelas regiões, inclusive regiões limítrofes entre a cidade de Valparaíso e cidade de Novo Gama. E há um compartilhamento de informações, inclusive com o comandante daquele batalhão, 19º Batalhão, Coronel Santana, de forma com que toda a área da região, inclusive do 5º Regional, seja contemplada com um serviço de segurança pública de qualidade. Agora, em situações como essas, né, Coronel, a gente sabe que, claro, todo mundo entra em pânico, né, não só o motorista, tanto os passageiros também. Então, qual que é a orientação da Polícia Militar, né, se infelizmente se deparar com uma situação, um crime como esse? O que fazer? Então, os passageiros ali, nós pudemos perceber pelas imagens, inclusive o motorista e o cobrador tiveram ali a paciência, a tranquilidade de responder às determinações daqueles meliantes. Os passageiros também se comportaram da forma com que nós recomendamos, que não faça nenhum gesto súbito, nenhuma reação, de forma com que a tranquilidade seja ali, pelo menos, razoável numa situação tensa. Então, nós podemos perceber que aquela conduta não é uma conduta aceitável,
mas pelo menos condizente com a reação, com a situação que passaram aqueles passageiros. Agora, nesse caso, o motorista ou até mesmo algum passageiro estiver com o celular ainda na mão, né? Existe a possibilidade de entrar em contato com a Polícia Militar ou de alguma forma comunicar, né, com quem está passando ali pela rua? Uma das primeiras ações que nós tivemos foi reunir essas pessoas, os responsáveis por esse transporte coletivo. E nós sugerimos que fizesse a aplicação de um botão de pânico. Ou no luminoso, ou alguma característica que chamasse a atenção da Polícia Militar quando um veículo daquele estivesse passando por uma situação dessa. Então, alguns veículos já estão adaptados com esse botão de pânico, de forma com que a Polícia Militar já tem conhecimento. Quando houver uma sinalização daquela forma, a Polícia Militar imediatamente vai adentrar aquele ônibus, aquele transporte, aquele coletivo, de forma a agir de forma mais enérgica e mais rápida possível. Agora, Coronel, nós imaginamos, né, que em situações como essa, os passageiros, né, que costumam usar esses coletivos ali da região, provavelmente estão com medo, né? Então, como transmitir uma segurança para esses passageiros? Então, é importante salientar que nós tivemos uma redução dessa modalidade criminosa em 66%, números comparativos com o primeiro semestre do ano passado para esse ano. Então são números expressivos, é segurança de qualidade efetiva. 66% são números impactantes. Então, a comunidade pode perceber essa sensação de segurança. Embora, numa situação dessa, é traumático, a pessoa fica lembrando disso muito tempo. Mas, de forma geral, a cidade de Valparaíso está bem mais tranquila do que o ano passado. Tá certo, Coronel. E a gente, claro, lembra, né, para você, aí morador, principalmente de Valparaíso, qualquer dúvida é só mandar a sua pergunta aí para o nosso WhatsApp. Eu vou pedir para colocar um número aí na nossa tela e já nós voltamos a conversar com o Coronel. Por favor, continue aqui com a gente, tá? Obrigado. E o Jornal Anhanguera vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você vai saber como fica o tempo aqui na região do entorno. A Camila Castro vai trazer todos os detalhes da nossa previsão. E Goiânia cedia a 12ª edição do Congresso do Algodão. Produtores de vários estados do Brasil devem se reunir no centro de convenção da nossa capital. E a história de um estudante daqui de Goiás que está prestes a realizar o sonho de estudar nos Estados Unidos. Não saia daqui, nós voltamos já, não demora.